Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 28 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos nossos palpites. No dia 26 tivemos 17 palpites com 16 greens e 1 red. Faltava só o jogo libertar e esse jogo bateu. Tivemos o over do 1,5 gols, beleza, galera? Já no dia 27 tivemos 15 palpites, 7 greens até o momento, 3 reds e um jogo foi adiado, beleza, galera? 4 jogos ainda irão acontecer. Tivemos no jogo do Lyon e Estrasburgo 0-0. Foram 30 finalizações entre as duas equipes, porém cada uma acertou o gol apenas uma vez. Olha só que engraçado. Não foi muito bom para a gente, mas o jogo foi bem truncado. O Lyon com 65% de posse de bola, tá? Tivemos bastante faltas nessa partida. Já no jogo do Bournemouth contra o Leicester, o Leicester venceu essa partida por 1-0. O jogo foi bem aberto, que tivemos 27 finalizações do Bournemouth e 22 do Leicester. A posse de bola foi equilibrada, também com muitas faltas nessas partidas, beleza, galera? Já no jogo do Blackburn Rovers, tivemos o Newcastle marcando o gol de empate e só foram 6 finalizações no primeiro tempo. O primeiro tempo foi 0-0, tá? Muitas faltas e pouco futebol nessa partida e o embate acabou indo para a prorrogação devido ao empate por 1-1 no segundo tempo. Beleza, galera? Então vamos aguardar essas 4 partidas que faltam acontecer. Vamos lá então? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso irá ajudar muito a gente. Clica ali no botãozinho que temos ali embaixo, beleza, galera? Também temos o nosso canal no WhatsApp com palpites na live stream. O link está no topo dos comentários, junto com o link dessa planilha Caipora. Salvem ela nos favoritos do seu navegador. Beleza, galera? E não se esqueçam também do nosso Instagram e do nosso Facebook. O link também está no topo dos comentários. Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora lá, minha caiporada! Separei para vocês Nashville versus Moca. Separei essa partida na Copa dos Campeões da CONCACAF com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Tivemos o Nashville com 84% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Moca tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória por 3-0 do Nashville, que inclusive foi a última partida. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos overgoal no primeiro tempo nas partidas disputadas pelo Nashville e também nas partidas disputadas pelo Moca. Beleza, galera? Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Cincinnati versus Cavaliers, ainda na Copa dos Campeões da CONCACAF. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Cincinnati tem 79% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Cavaliers tem 83% também. Verificando no histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Cincinnati. E em séries, o Cincinnati ele vem a 5 jogos sem derrotas e venceu 4 deles. E o Cavaliers vem sem empates nos últimos 5 jogos e também venceu os últimos 4 deles. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over do 1,5 gols na maioria das partidas, beleza, galera? Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, agora na Índia, separei Mumbai City versus Goa. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Mumbai tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, não é uma taxa muito alta, mas ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goa tem 44%. No histórico são 10 vitórias do Mumbai, 6 empates e 7 vitórias do Goa. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Mumbai vem vencendo a 3 partidas e o Goa vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Mumbai ocorreu over do 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida, over do 1,5 gols. Beleza? Próxima partida na Bélgica, União Saint-Gilloise versus Clube Brugge. Separei essa partida com under 4,5 gols.
A probabilidade de vitória para o União jogando em casa é de 44%, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brugge tem 67%. No histórico são 7 vitórias do Brugge, 4 empates e 2 vitórias do União. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o União ele vem a 3 jogos vencendo e o Brugge vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Clube Brugge contra o Kortrijk, que foi 3-3. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols. Próxima partida, CSKA Sofia versus Arda. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Bulgária. O Sofia tem 68% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Arda tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Sofia, 5 empates e o Arda não venceu nenhuma vez nos últimos jogos. Em séries, o CSKA Sofia ele vem a 5 jogos sem empates e venceu 4, enquanto o Arda vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nea Salamina versus Pafos. Separei essa partida no Chipre com empate anula para fora. O Pafos jogando fora de casa tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 48%. Na forma recente, ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Nea Salamina tem 50%. No histórico são 9 vitórias para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Nea Salamina ele vem empatando a 3 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Pafos em 4 partidas e 1 empate dos últimos 6 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos o Pafos vencendo ou empatando a maioria das partidas e o Nea Salamina ele não tem muita sorte nos últimos jogos em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um empate anula para fora, beleza? Próxima partida, Dinamo Zagreb versus Gorica. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols na Croácia. O Zagreb tem 66% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gorica tem 44%. No histórico são 19 vitórias do Zagreb, 4 empates e 1 vitória do Gorica. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Dinamo Zagreb ele vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Gorica vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rudez versus Rijeka. Separei essa partida ainda na Copa da Croácia com over 1,5 gols. O Rijeka tem 68% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rudez Zagreb tem 11%. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Rijeka, 0 empates e 1 vitória do Rudez. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Rudez ele vem perdendo as 5 partidas e o Rijeka ele vem em 5 partidas sem empates e venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida agora na Escócia, separei o Celtic versus o Dundee. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Celtic tem 78% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 39%. Verificando o histórico, são 44 partidas para o Celtic, 8 empates e 1 partida para o Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em série, são 10 jogos que o Celtic vem marcando gols e o Dundee vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus Aris Salónica. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Grécia. O Panathinaikos tem 65% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aris Salónica tem 72%. No histórico são 24 vitórias do Panathinaikos, 10 empates e 9 vitórias do Aris Salónica. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Panathinaikos vem empatando a 3 partidas e o Aris Salónica vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Panathinaikos em 5 das últimas 6 partidas e na casa do próprio Panathinaikos, tivemos vitória e empate em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória e empate do Panathinaikos na maioria das partidas
E o Aris Salônica jogando fora de casa, ele vem tendo alguma sorte. Porém, o Panathinaikos, ele vence em casa na maioria das partidas contra o Aris. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus PAOK. Separei essa partida com um over do 1,5 gols. O PAOK tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 39%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do PAOK, 3 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Panathinaikos ele vem sem vitórias nos últimos 5 jogos, e o PAOK vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas, e na casa do Panathinaikos também tivemos over do 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over do 1,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, AEK Atenas versus Giannina. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo ainda na Grécia. O Atenas tem 83% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%. O Giannina ele tem 33%. No histórico são 17 vitórias do Atenas, 4 empates e 4 vitórias do Giannina. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Atenas vem a 8 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Atenas, também ocorreu gol no primeiro tempo, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Atenas também marca gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus Olympiacos. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Olympiacos jogando fora de casa tem 71% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 44%. No histórico são 24 vitórias do Olympiacos, 2 empates e 1 vitória do Panathinaikos. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Olympiacos vem vencendo as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Panathinaikos, também tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas, e o Olympiacos venceu todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Quem quiser pode tentar entrar com vitória seca para o Olympiacos, que terá muitas chances, beleza, galera? Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Slavia Praga versus Sparta Praga. Separei essa partida com handicap mais 2 para fora. O Slavia jogando em casa tem 47% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sparta tem 89%. No histórico são 18 vitórias do Slavia, 14 empates e 20 vitórias do Sparta. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Slavia vem a 10 jogos marcando gols e o Sparta vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos apenas uma partida que o Slavia venceu por 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Sparta não costuma perder com 2 ou mais gols de diferença fora de casa. E o Slavia fora de casa, ele venceu algumas partidas com 2 ou mais gols de diferença. Porém, as duas equipes têm um jogo muito equilibrado. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap para fora de mais 2, beleza? Próxima partida, Telemonte versus Servette. Separei essa partida na Copa da Suíça com over meio gol no primeiro tempo. O Servette tem 74% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Telemonte tem 56%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Servette e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Servette vem vencendo 3 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Turquia, separei Beşiktaş versus Konyaspor. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Beşiktaş tem 62% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Konyaspor tem 61%. No histórico são 19 vitórias do Beşiktaş, 13 empates e 10 vitórias do Konyaspor. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Beşiktaş ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Beşiktaş, over do 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tigres versus Juárez. Separei essa partida no México
com under 4,5 gols. O Tigres tem 70% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Juarez tem 11%. No histórico são 6 vitórias do Tigres e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Juarez vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Tigres, under 4,5 gols em 3 das últimas 4 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida eu separei um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Sassuolo contra o Napoli. Separei essa partida na Série A da Itália com over do 1,5 gols. O Napoli jogando fora de casa tem 54% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sassuolo tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Napoli, 7 empates e 2 vitórias do Sassuolo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sassuolo vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Napoli vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas, e na casa do Sassuolo, over do 1,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Inter de Milão versus Atalanta. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A Inter tem 59% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Atalanta tem 89%. Nenhuma das duas equipes perdeu nos últimos 9 jogos. No histórico são 28 vitórias da Inter, 15 empates e 9 vitórias do Atalanta. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Inter vem a 5 jogos vencendo e o Atalanta vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Inter, over do 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Chelsea contra o Leeds. Separei essa partida com over do 1,5 gols na FA Cup da Inglaterra. O Chelsea tem 64% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Leeds tem 94%. Verificando no histórico, o Chelsea venceu 2 jogos, 8 empates e 9 vitórias do Leeds. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Chelsea vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Leeds vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu também separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Wolverhampton versus Brighton. Separei essa partida com um under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, inclusive para o empate. E na forma recente temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Wolverhampton e o Brighton tem 61%. No histórico são 5 vitórias do Wolverhampton, 12 empates e 9 vitórias do Brighton. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Wolverhampton não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Nottingham Forest versus Manchester United. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o United de 41%. E na forma recente nos últimos 9 jogos, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Notts tem 44%. Verificando no histórico, são 10 vitórias do United, 2 empates e 2 vitórias do Notts. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Notts vem a 6 jogos marcando gols e o United vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols também em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Liverpool versus Southampton. Separei essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Liverpool tem 57% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Southampton tem 61%. Verificando o histórico, são 28 vitórias do Liverpool, 10 empates e 2 vitórias do Southampton. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Liverpool vem vencendo a 4 partidas e o Southampton vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nacional do Montevidéu versus Academia Porto Cabelo.
separei essa partida com under 3,5 gols na Libertadores. O Nacional tem 71% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Porto Cabelo tem 72%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Nacional, que inclusive foi a última partida. Em séries temos o Nacional marcando gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Botafogo versus Clube Aurora. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Botafogo tem 82% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aurora tem 78%. No histórico foi uma partida disputada com empate por 1-1, que foi a última partida das duas equipes. E em séries, o Aurora vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora no Campeonato Paulista, separei Portuguesa contra Palmeiras. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Palmeiras, por estar classificado, provavelmente irá com um time misto para esta partida, mas ele tem 60% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. A Portuguesa tem 28%. No histórico são 4 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 1 vitória da Portuguesa. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Palmeiras em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima e última partida, separei Inter de Limeira contra o São Paulo. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O São Paulo tem 59% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Inter de Limeira tem 56%. No histórico são 2 vitórias do São Paulo e 1 empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, a Inter de Limeira vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do São Paulo em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o São Paulo vem vencendo e empatando nas últimas partidas e a Inter de Limeira em casa ela vem se dando bem. Porém, o São Paulo é uma equipe muito mais forte e no histórico ele não deixa a desejar. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final desse vídeo e muito obrigado pela confiança que tem nos meus palpites, beleza? Não se esqueçam de se inscrever, vocês que ainda não se inscreveram e assistiram o nosso vídeo até o final. Vou transferir vocês para o nosso bilhete Caipora. Fala, Caiporada, trouxe para nós o nosso bilhete. Separei over meio gol no primeiro tempo para Nashville versus Moca, over meio gol no primeiro tempo para Celtic versus Dundee. Separei over meio gol no primeiro tempo para AEK Atenas versus Pagianina. Separei over meio gol no primeiro tempo para Delemont versus Servette. Over 2,5 gols para Chelsea versus Leeds United. E vitória e empate para fora entre Inter de Limeira e São Paulo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu!